Risco de um ativo. Tipos de risco. Se você tinha alguma dúvida ou tem medo de investir seu dinheiro achando que alguém vai levar, é hoje que você vai perder isso. Você vai entender um pouquinho sobre risco e quais são os riscos existentes nesse mercado. Importantíssimo quando a gente fala de investimento. Até mesmo antes de aprender quais são os produtos que você pode investir, é bom saber quais são os riscos de um investimento. Risco é a probabilidade da ocorrência de um evento que normalmente te gere um prejuízo. Ninguém chama de risco a probabilidade de ganhar R$1 milhão. Se você vai lá e compra o seu bilhete na loteria, eu estou correndo o risco de ganhar R$1 milhão. Ninguém fala isso. Risco normalmente está vinculado à perda, a prejuízo. Isso também está dentro do mercado financeiro. O conceito de risco no mercado financeiro é o mesmo. É a ocorrência, a probabilidade de ocorrência de perda do valor investido ou até parte dele. Certo, entendi o que é risco. Mas, professor, me diz quais são os riscos na hora de investir. Hoje, nesse vídeo, você vai aprender os tipos de risco. E depois, nos vídeos de cada produto e serviço, eu vou destacar os riscos existentes naquele produto ou naquele serviço em que você estará aprendendo sobre a característica daquele produto. Primeiro, quais são os tipos de risco existentes? Basicamente, existem 3 tipos de risco no mercado financeiro. Os mais famosos, que nós chamamos de risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. O que é risco de crédito? Já pensa, é o famoso risco do calote. É de você tomar aquele calote do seu amigo. Imagina João, lá aplicou o seu dinheiro, ou melhor, emprestou para o seu amigo Pedro, e Pedro não pagou aquele investimento ou aquele empréstimo. E ele tinha até negociado uns juros, mas Pedro não pagou. O que aconteceu? João tomou um calote. E o risco de crédito é isso. É o risco de um evento ou da inadimplência de uma aplicação. É o que nós chamamos de inadimplência no mercado financeiro. Reparem, você aplicou um CDB num CDB do banco ABC ou do XYZ e aquele banco decretou falência e ele não tinha o selo do CETIP, ele não era um banco coberto pelo FGC. O que aconteceu? Você foi prejudicado e você teve a ocorrência da perda total do seu investimento, você correu um risco e isso nós chamamos de risco de crédito. Numa debênture, a empresa decretou falência, também tive risco de crédito. Risco de crédito é o risco do não pagamento, é o risco do calote. Certo, professor, já aprendi sobre risco de crédito. E risco de liquidez? Tanto ouço falar nessa liquidez, mas não sei o que é. Risco de liquidez é a dificuldade de transformar o seu ativo em dinheiro num prazo de tempo. Por exemplo, dinheiro bom e dinheiro rápido é o dinheiro no bolso. Até na poupança você tem que pegar seu cartãozinho, enfiar numa máquina e sacar. Imagina se você está numa cidade que não tem nenhum caixa eletrônico, nenhum banco 24 horas. E nenhuma daquelas lojas que você quer almoçar não aceita cartão. E você só tem o seu cartão de poupança. O que aconteceu? Você teve risco de liquidez aí. Até na poupança tem risco de liquidez. O risco de liquidez, claro, ele pode ser maior ou menor. É óbvio que investir numa aplicação de liquidez diária tem muito menos risco de liquidez do que investir em imóveis, em que eu tenho que vender o imóvel. E num momento de crise no mercado imobiliário, em que ninguém compra apartamento ou lojas comerciais, seja lá o que for, terreno, você tem chance de não conseguir transformar o seu imóvel em dinheiro. Isso é liquidez. Dificuldade de transformar o seu ativo em dinheiro no tempo. Demorei 15 dias para vender a minha ação. Risco de liquidez. Ela teve oscilação no preço. Risco de mercado. Um ativo ele pode ter 2 riscos. Ele pode ter o risco de mercado e o risco de liquidez ao mesmo tempo. No caso das ações, eu tenho um prazo de liquidação. E esse prazo de liquidação eu posso considerar um risco de liquidez.
Fora isso, qualquer dificuldade em transformar a minha ação em dinheiro no tempo, eu estou chamando de risco de liquidez. Lembra de um CDB com carência? Que eu tenho um prazo que eu não posso resgatar? Isso é liquidez. Eu tenho risco de liquidez nesse prazo. Eu não consigo transformar esse ativo em dinheiro no tempo. Aprendi que liquidez é a dificuldade de transformar meu ativo em dinheiro no tempo. Risco de crédito é o risco de eu tomar um calote ou na inadimplência do recurso aplicado. E risco de mercado, imagina, eu tenho um imóvel que custa R$300 mil, eu quero vender, mas passa 6 meses e eu não consigo vender ele e eu vendo ele por 250 mil. Eu tive oscilação no preço do meu ativo, eu não conseguia vender ao valor que eu desejava, porque por N motivos, eu tive até prejuízo, eu comprei ele a 300, vendi a 250, o nome disso é risco de mercado. É a dificuldade que eu acho, ou a oscilação no preço para a venda dos meus ativos ou dos meus investimentos. Mercado de ação tem muito risco de mercado também. Eu comprei uma ação a R$10 e posteriormente passou aí 6 meses e ela está a R$5, eu não consigo vender ela a 10. Eu posso tentar, eu tive prejuízo por causa disso. Isso foi risco de mercado. Lembrando, ela foi de 10 para 15, eu tive risco de mercado? Não. Porque você teve um benefício. Risco é quando eu tenho prejuízo. Existem mais 2 riscos muito famosos. O risco legal, que é o risco, por exemplo, como a gente falou do risco diversificável e do risco não diversificável. Lembra daquele sistemático que atinge o sistema inteiro? O risco legal está muito vinculado a um risco sistemático. Por exemplo, o presidente da República está envolvido com corrupção. Eu tenho aí um risco legal, um risco que atinge a lei. Uma empresa também está dentro do risco específico. Uma empresa envolveu-se com corrupção e as ações caíram muito. Também tem o risco legal. E existe o risco de imagem. Está vinculado sobre uma empresa entrar e ter uma atitude que a população ache contra, que vá contra valores, contra a moral daqueles seguidores daquela empresa. É um risco de imagem alto. Às vezes, o garoto propaganda daquela empresa se envolveu com algo que prejudicou a imagem daquela empresa. Isso é um risco de imagem. E existe o risco operacional, que é o risco da pessoa, do ser humano, vir tropeçar, por exemplo, num computador, desligar o sistema todo do banco, ou um erro operacional fazer toda a diferença num fundo, por exemplo, que são chamados fundos quânticos, o robô errar. E um erro do robô foi um erro operacional, ele era para vender e ele comprou a ação. Isso é um erro operacional, que também chamamos de risco operacional. Falamos sobre risco, falamos sobre os tipos de risco e em cada conteúdo nos próximos vídeos falando sobre os produtos e serviços dentro do mercado financeiro, você também aprenderá sobre os riscos existentes em cada ativo. Falamos sobre risco, vamos investir com segurança.